Vamos conversar com o senador Fabiano Contarato. A Grande Verdade. Entrevista. Ele é professor de Direito, delegado da Polícia Civil e senador pela Rede de Sustentabilidade pelo Estado do Espírito Santo, senador Fabiano Contarato. O senhor está nos ouvindo, senador? Perfeitamente. Tudo bem? Tudo bem, senador. Obrigado por aceitar o convite em falar com a gente aqui. Eu falei aqui no início do programa, sou um admirador do senhor. Posso chamar de você? Você, prefiro. É muito jovem, eu sou mais velho que você. Fabiano, você tem se destacado muito aí nos seus posicionamentos, nos seus discursos, a gente tem acompanhado aqui. Muito bacana ver o seu trabalho, viu? É por isso que a gente queria muito falar com você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você quer um programa jovem? A gente fala com o público jovem. Quem está aqui na mesa aqui com a gente é a cientista política Juliana Frattini, a jornalista Fernanda Camargos e o professor Marcelo Vitorino. E eu vou começar relembrando aqui que 2 semanas atrás, a gente entrevistou aqui o Eduardo Cunha. O senhor conhece? Já ouviu falar? Já. O Eduardo Cunha. Eu perguntei para ele da CPI. E aí, Eduardo Cunha, tá acompanhando a CPI? O que vai dar? Vai ter impeachment? Ele falou, isso não vai dar em nada. Essa CPI não vai dar em nada. Isso aí é teatro. Esquece. Não tem clima para impeachment. Mas é o Eduardo Cunha, né? Queria repetir essa pergunta. Qual é a sua impressão? Você está dentro do furacão da CPI. Você está acompanhando aí de perto. Qual que é a sua impressão, Fabiano Contarato? Vai dar em alguma coisa? Bom, inicialmente eu quero esclarecer que uma comissão parlamentar de inquérito, ela para existir, ela tem que ter 3 elementos de natureza objetiva, né? Que é prazo certo, fato determinado e um número mínimo de assinaturas para sua instalação. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela objetiva coletar provas de natureza objetiva, que seriam laudos, documentos, e-mails, e provas de natureza subjetiva através dos depoimentos. Ao final dela, atribui-se uma responsabilidade de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento da pandemia, seja por ação, seja por omissão, porque no Código Penal, a omissão ela é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E quem de qualquer forma concorre para esse crime deve responder pelo mesmo crime, que é o que se chama codelinquência ou concurso de pessoas ou concurso de agentes. E essa responsabilização, ela no aspecto criminal, ela se dá tanto a título de dolo, e tem aqui fazer uma ressalva que o conceito de dolo no Brasil, existem 2 formas de dolo, que é quando você tem a intenção de praticar um resultado, aí é o chamado dolo direto, mas o dolo também existe quando, com o seu comportamento, você assume o risco de produzir o resultado. É o chamado dolo indireto. No que eu entendo, humildemente, que o presidente da República e os seus ministérios tenham agido dolosamente. Se não foi de forma intencional, foi no chamado dolo indireto, quando, com seu comportamento, por ação ou omissão, assumir o risco de produzir o resultado. Então, eu espero, respondendo a pergunta, que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tenha a sobriedade, a altivez, a serenidade necessária para efetivamente ter um comportamento de inquirição e de coleta de provas para sustentar um eventual opinião delicti do Ministério Público, que é o término dessa CPI, deve-se remeter todos esses elementos com o indiciamento dessas pessoas para o titular da ação penal, que nos termos do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, é o Ministério Público, que aí sim ele vai deflagrar ou não a ação penal, como vai deflagrar ação de improbidade administrativa e até mesmo uma ação indenizatória para reparação do dano. Então, eu, mesmo não fazendo parte da CPI, nem como membro titular, nem como membro suplente, eu tenho a plena convicção e quero acreditar que o Senado Federal deve dar uma resposta à população brasileira, deixando de lado discursos políticos e apurando com serenidade
com transparência, objetivando a busca da verdade real e atribuindo responsabilidade para quem, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento dessa pandemia, porque eu não tenho dúvida que tem, sim, a digital do presidente da República, dos ministros, do representante da SECOM, do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dentre outros. Eu observei as eleições lá no Espírito Santo e eu percebi que, para Senado, o Estado fez uma escolha bastante diferente, né? Porque ele escolheu você como senador ao mesmo tempo que Marcos Duval, que, ao que eu vejo, é algo antagônico. Para o ouvinte que não sabe, Marcos Duval, ele colocou até como suplente dele, se eu não me engano, a recepcionista. Gente, a gente tem que não fazer nenhum juízo de valor contra a recepcionista, mas a suplência dele era uma recepcionista. Já a suplente do senador Fabiano, pelo que eu vi, é uma pessoa que conhece política pública. Isso eu acho que já mostra as visões antagônicas que os dois têm. Como é que o senador está vendo agora a política no Brasil? Assim, o que você entende que vai sair desse Senado? A gente tem reforma tributária que está parada. A gente tem a reforma da administração pública também. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, inicialmente a minha percepção é que em 2018 a população deu um recado muito claro. Ela estava cansada com os mesmos resultados. E em busca de algo novo que pudesse representar uma renovação na política, elegeu pessoas, inclusive no meu perfil. Eu nunca fui político, vocês sabem disso, esse meu primeiro mandato. E só que quando eu chego aqui no Senado, em 2019, eu observei que essa mudança ela não foi tão substancial, porque não basta você ser novo na política, se você se deixa contaminar com a prática da velha política. Eu costumo dizer que você não está nem trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, esse, entre aspas, novo na política, quando você se deixa levar pela prática daquilo que, infelizmente, a população também já percebeu, está saturada, eu acho que foi uma escolha não muito positiva. E eu vejo que no Senado Federal nós temos, assim, nós fazemos uma crítica com relação ao presidente da República, mas tudo isso o Congresso tem que fazer também sua meia-culpa, ou ela inteira, porque muitas coisas que estão passando pelo atual presidente da República estão sendo chanceladas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E isso tem que ser dito. Doa a quem doer. Então, nós viemos aí, antes do presidente, nós tivemos uma reforma trabalhista que vilipendiou com os direitos dos trabalhadores, com a CLT. Foi ali que se estabeleceu trabalho intermitente, ali que se estabeleceu que mulheres grávidas e lactantes pudessem trabalhar em ambientes insalubres, que se não fosse o Supremo declarar a inconstitucionalidade, isso estava acontecendo. Tudo com o discurso de que iria gerar emprego e renda, alavancar a economia. Depois veio em 2019 o mesmo discurso para a reforma da Previdência, que aí não contempla políticos, não contempla carreiras do Judiciário, do Ministério Público, e mais uma vez, quem paga essa conta é o assalariado, a população brasileira. Lembrando que nós estamos com 60 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de pobreza, extrema pobreza, e nós estamos numa precarização das relações trabalhistas com um sistema de uberização, né? E agora está batendo na porta a reforma administrativa, que, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Eu peguei estudos com a reforma da Previdência, e em um ano o trabalhador regido pela CLT ele não fica com a carteira assinada por 12 meses, ele fica de 5 a 7 meses. Então a probabilidade dele contribuir 40 anos vai ser uma missão impossível. Então eu vejo que nós temos, eu acho que eu tenho a percepção de que o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem a sua responsabilidade, e ela deve ser dita, porque isso não foi uma via com uma imposição única e exclusivamente pelo chefe do Executivo, no que pese eu ter todas as minhas ressalvas, mas foi com esse Congresso Nacional que nós, por exemplo, reformulamos em plena pandemia o Código de Trânsito Brasileiro, sem nenhuma necessidade. Foi com esse Congresso Nacional que nós estamos aí para passar mais
mais reformas que vão atingir um direito humano essencial, que é um direito constitucional, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está sendo desmontado. Era um discurso do presidente da República acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. E eu pontuo por quê. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, proliferou agrotóxicos, que nós já passamos de 1.000 autorizações. Isso tudo ocasiona e vai afetar a economia. A China teve aqui e falou, vamos ver uma economia verde. Então eu acho assim que essa corresponsabilidade, o Congresso Nacional, seja através da Câmara ou o Senado, também tem sua responsabilidade. Senador, assim, rapidinho, você não acha que os bons senadores estão muito quietinhos, não? Assistindo tudo isso? Eu sei que cada um fala e tal, mas não seria a hora de se juntarem para poder ter uma voz um pouco mais alta? Eu concordo plenamente. Eu acho que nós temos que discutir primeiro, por exemplo, um plano de governo para o país, para depois se discutir nomes. Eu entendo que se os senadores mais progressistas, que têm uma visão mais voltada para o social, para a manutenção das instituições, com fortalecimento daquilo que eu reputo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal, quem vai sofrer com isso, mais uma vez, é a população brasileira. Nós estamos vivendo 2 momentos muito graves. Uma crise sanitária, em que está sendo violado o principal bem jurídico, em que o chefe do executivo ele é negacionista e ele vai na contramão do que determina a Organização Mundial da Saúde, é contra o distanciamento social, é contra a vacina e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. E em um outro momento delicado é uma crise política, no qual também o chefe do executivo sistematicamente vilipendia as instituições inerentes do Estado Democrático de Direito, quando ele ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, quando ele ataca os meios de comunicação social, a imprensa, quando ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, né? Quando ele nega a ditadura, ovaciona torturador. E nós estamos fazendo o quê? Nós não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, presenciando esse vilipêndio que, para mim, já está mais do que comprovado, os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, eu não tenho dúvida disso. Está previsto lá no artigo 85, 3 da Constituição Federal, né, quando ele atentar contra o livre exercício dos poderes legalmente constituídos. E também na própria Lei 1079 de 1951, que estabelece os crimes de responsabilidade. Agora, infelizmente, a Câmara dos Deputados não teve a altivez, a responsabilidade com a nação de acatar ao menos um pedido de impeachment do presidente da República. E, mais uma vez, nós estamos aqui, presenciando, chancelando esses ataques que estão sendo perpetrados à democracia brasileira. Eu costumo falar que você defender a ditadura em plena democracia é fácil. Agora, defender democracia estando numa ditadura, essa é uma missão quase impossível. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que os senadores eles teriam que deixar siglas partidárias de lado e entender que o que está em jogo são 2 projetos completamente antagônicos. Uma que defende a democracia, o outro que beira a um fascismo, a um Estado totalitário, a um Estado neoliberal, em que ataca sistematicamente as instituições, em que nós estamos tendo pautas que beira a um período medieval, como discussão de voto impresso, como ataque às minorias, que eu não chamo de minorias, são maiorias minorizadas, porque quando você fala ataque aos direitos das mulheres, ela representa mais de 52% da população brasileira. Quando você fala dos negros, ela representa um percentual elevadíssimo da população brasileira. E o que é que nós estamos fazendo para a manutenção desse Estado Democrático de Direito? A consciência de cada um. Eu tenho a plena convicção de que eu tenho sofrido. Todos sabem disso, porque eu sou de um estado do Espírito Santo em que há um conservadorismo, em que há uma adesão ao projeto do atual presidente da República, que por uma questão de preservação do princípio da impessoalidade eu nem manifesto o nome, mas que eu continuo com coragem e determinação na defesa intransigente dos institutos que devem permear uma democracia.
porque é apenas na democracia que nós podemos plantar, semear direitos. Fabiano, você acabou de falar uma coisa muito séria aí, né? Porque você não é só senador, você também é professor de direito. E na sua avaliação já existem, então, os tais crimes de responsabilidade que poderiam, então, levar ao impeachment do presidente Bolsonaro. Essa é a sua avaliação como professor de direito, como conhecedor das leis. Não tenho dúvida disso. Tanto por ação como por omissão, porque eu volto a falar, em plena pandemia está sendo violado o principal bem jurídico, e se você pega o artigo 6º da Constituição Federal, ratificado com o artigo 196 da Constituição, diz que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então entra em cena, se ele não peca por ação, ele peca por omissão, quando no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, se diz que a omissão é penalmente irrelevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E apenas quem é personalidade, pessoa jurídica de direito público externo, que tem competência, legitimidade para celebrar contratos para aquisição de insumos e vacinas, é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus do ministro da Saúde. Daí a digital está patente na responsabilização, no agravamento dessa pandemia, sendo violado o principal bem jurídico, não tenho dúvida disso. Fernanda, faz sua pergunta. Senador, boa tarde. O senhor citou aí na sua fala a questão da reforma administrativa, né? Que ela está aqui na Câmara agora, deve caminhar, está caminhando a passos largos, mas o senhor acha que o Lira deve ter colocado essa pressa aí, a pedido do governo, para votar essa reforma, foi um tiro no pé? Porque hoje, assim, a CPI está evidenciando, a CPI e o momento que a gente vive, né? Está evidenciando profissionais servidores públicos que são imprescindíveis para a sociedade. Então, hoje a gente tem médicos, professores, policiais, todo mundo aí na vitrine para a sociedade reconhecer a necessidade desses profissionais. Então, você acha que o governo tentou passar a toque de caixa, está tentando fazer isso, mas a exposição desses profissionais pode ser um tiro no pé para essa reforma não passar, como foi apresentada pelo Paulo Guedes? Bom, eu tenho plena convicção de que, se depender do Senado Federal, essa reforma não vai passar da forma que ela está. Eu fico mais preocupado quando eu vejo as pessoas defendendo Estado mínimo. Eu defendo um Estado com E maiúsculo, porque isso não fui eu que determinei, foi a Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88. E o Estado mínimo é o menor número de policiais nas ruas, o menor número de professores, o menor número de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, bombeiros. Eu quero um Estado em que determine, em que dê efetividade a essa garantia constitucional, a saúde pública como direito de todos, a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, conforme determina o artigo 144 da Constituição Federal. Eu quero um Estado com E maiúsculo, em que cumpra o artigo 193 da Constituição Federal e institua o imposto sobre grandes fortunas e taxa de dividendos. Porque é através disso que nós vamos implementar as políticas sociais. Porque está cada vez mais claro que está havendo um abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Definitivamente, esse governo não é um governo para as mulheres, não é um governo para os negros, não é um governo para a população LGBTQIA+, não é um governo para os pobres, não é um governo para a população indígena. Esse governo é um governo para os banqueiros e para os grandes empresários. E compete a Câmara dos Deputados e o Senado Federal frear, dar um basta nisso, em defesa de um verdadeiro Estado democrático de direito. Então, eu espero que esse movimento seja apenas um movimento, uma sinalização ao presidente da República, mas que eu tenho fé em Deus que não irá passar, se depender aqui do Senado Federal, da forma como está sendo conduzido, porque eu sou servidor público e eu sei o que é você, por exemplo, quando você não tem os chamados predicamentos da magistratura. Quais são os predicamentos da magistratura? Inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. Então, às vezes você pega um funcionário público num município do interior, em que, se ele não reza a cartilha do prefeito, no outro dia ele está transferido. E agora ele pode correr o risco de ser exonerado. E isso é muito, muito grave quando você vê que o preenchimento de cargos por parte de políticos que ocupam o executivo ou o legislativo, ele se dá não pelo setor da meritocracia,
mas sim banalizando e violando aqueles princípios que devem ser regidos da administração pública, que estão expressos no artigo 37. São princípios que regem a administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu acho que esses são princípios sagrados na Constituição e que nós temos que defender com todas as forças e com todo o empenho aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, particularmente o que depender de mim. Como o presidente gosta de citar o hino, eu cito o hino também, verás que um filho teu não foge à luta. Senador, um pouco antes do senhor chegar aqui, nós falávamos sobre as manifestações do final de semana e ficou uma questão ambígua, né? Em relação às lideranças, o quanto elas apoiam ou não esse tipo de manifestação neste momento, nesse contexto. Eu queria que o senhor falasse, enquanto liderança, como é que você observou essa manifestação, se acredita que devem ser incentivadas manifestações como essa, e também falasse um pouquinho do papel da imprensa, já que o senhor está defendendo também a imprensa aqui como as demais instituições liberais, né, da democracia liberal. Como foi a cobertura por parte da imprensa? Porque grande parte dos jornalões e da grande mídia, embora seja desrespeitada por esse governo bolsonarista, não considerou adequadamente as manifestações como poderia ter considerado. Chegou ao ponto de que alguns jornais até negligenciassem espaço para tratar dessas manifestações. Então, gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso, por gentileza. Obrigado. Bom, no que tange a observação e a veiculação por parte dos meios de comunicação social, eu também tenho essa percepção. Ela perdeu uma oportunidade significativa para cumprir um dos seus principais objetivos, que a imprensa livre é aquela que vai tentar passar da melhor forma possível o retrato da realidade, a fidelidade dos acontecimentos. E a população brasileira tem o dever e tem o direito de ter essa informação o mais próximo do aspecto fidedigno que ela tem ocorrido. E eu também acho que ela não teve essa participação como eu almejaria que tivesse, porque eu entendo que foi muito mais significativo o movimento contrário a esse presidente do que efetivamente se foi veiculado. Mas também a gente tem que ter uma percepção que eu fico muito cauteloso. Claro que quando nós chegamos a um ponto em que os ataques chegam de forma tão sistematizadas que é necessário você se manifestar. Eu só fico na dúvida, efetivamente, aí eu confesso com toda humildade, porque às vezes você tem assim um conflito de bens, e quando você tem um conflito de bens, é necessário sacrificar um. Eu não sei se eu vou tentar me fazer entender naquilo que eu quero tentar para responder para a sua pergunta. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você tem uma pessoa que é testemunha de Jeová e ela não aceita fazer uma transfusão de sangue para salvar a vida daquela filho, você tem um conflito entre dois bens, uma liberdade religiosa e um direito à vida. Algum bem vai ter que ser sacrificado. É como se tivesse um conflito entre os bens jurídicos e que você deve sacrificar um. Eu não tenho dúvida. Vamos preservar a vida. Sacrifica-se a liberdade religiosa. No momento da pandemia, nós temos também esse conflito, que é a liberdade de expressão, de ir para a rua, de falar que nós não aceitamos um governo totalitário, fascista, um governo que ataca sistematicamente as instituições, mas também nós temos que ter a prudência necessária para preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde. Então, eu acho que só isso que me preocupa, me preocupa. Eu acho que a população tem que se manifestar, não tenho dúvida que tem. Agora, qual a melhor forma de você fazer essa manifestação? Preservando-se as medidas estabelecidas para você preservar a vida humana, a integridade física, é que me preocupa quando você aglomera, principalmente quando o Brasil não está dando exemplo no combate à pandemia e nem está tendo medidas de mitigação a essa violação desse bem jurídico. Então, e na iminência de surgir uma terceira onda nessa crise, dessa pandemia. Então, eu acho que é necessário um movimento, eu só fico um pouco na dúvida de como fazer esse movimento de forma
forma que você possa preservar esse principal bem jurídico. Só essa minha ressalva, não sei se eu me fiz entender. Foi ótimo. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter aceito dar essa entrevista aqui pra gente. Queria deixar as portas abertas sempre que você quiser voltar, tiver um tempinho aí na sua agenda aí, por favor, fale com a gente, tá bom? Eu que agradeço e obrigado por tudo, obrigado pela forma carinhosa que me receberam. Eu estou sempre à disposição de todos vocês. O Instagram do senador Fabiano Contarato é o nome dele, @Fabiano Contarato. A Grande Verdade.